Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Luiz Carlos Tavares e nós estamos em uma série profética falando sobre como se tornar grande. E eu tenho um vídeo, esse vídeo será um vídeo de um acervo para a sua vida, um nutrimento grande para o seu espírito e para a sua alma. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 15, tem um homem que tem um destino profético de como se tornar grande. Falando sobre João Batista, Zacarias entrou dentro do tabernáculo naquele dia, dentro do templo, melhor, e caiu por sorte ele entrar e acender o incenso. E ele recebe lá uma mensagem dita ou liberada sobre o anjo. O anjo libera Gabriel, dá para ele uma mensagem. E a mensagem que o anjo Gabriel dá para Zacarias é que ele teria um filho, que as orações dele foram ouvidas de sua esposa, e que agora ele ia ter um filho. Só que na mensagem do anjo, ele fala que este menino tinha um futuro profético. E o futuro profético dele, no capítulo 1, no versículo número 15, está escrito assim: pois ele será grande. Ou seja, perceba que o destino profético de João Batista é que ele será grande. Agora preste atenção. Deus, o Senhor nosso Deus, tudo que ele criou, tudo que ele formou em sua natureza, em toda a criação de Deus, tudo que ele fez para que se torne grande. Ele não fez grande, ele fez que tudo fosse pequeno para que depois se tornasse grande. Porque é assim que Deus fez. Deus começou... Exemplo, se você estiver debaixo de uma grande árvore, talvez uma árvore grande e frondosa, que você esteja... Agora, essa árvore frondosa um dia já esteve pequenininha. Detalhe, um dia a sua semente esteve até dentro do chão. Ela foi pequena, e de pequena ela foi se tornando grande. E para uma árvore se tornar grande, o Senhor disse que viu o seu povo, no livro do profeta, em outro profeta dizendo que o povo dele seria como o cedro do Líbano. Ora, o cedro do Líbano, ele começa pequeno, mas torna-se uma árvore grande e frondosa. Ou seja, tudo que Deus fez, ele fez para que se torne grande. Ora, quando você olha a natureza, quando você observa a natureza, ela está indicando que tudo que Deus faz, em todo local que você olha a natureza, existe abundância. Se você olhar as cataratas do Niágara, se você for em Foz do Iguaçu, se você for as cataratas que tem em uns países africanos, que é uma das maiores do mundo, você vai perceber que tudo que Deus criou, ele criou em abundância. As árvores que ele cria, elas têm abundância de folhas que é impossível contar. Todas as árvores, tudo que Deus cria, tem abundância, tem o transbordar, tem o crescer. Em tudo que Deus fez, ele colocou o crescer em tudo que ele criou. Ou seja, se na natureza, as árvores, os pássaros, os animais e todas as suas prole, todos eles crescem, aumenta, tudo se torna grande. Tudo que Deus criou se torna grande. E isso ele está indicando que nós, seres humanos, que somos a coroa da sua criação, que somos aquele que ele, dentre toda a criação, foi a única criação dele, que ele colocou em nós, na imagem dele. E por que nós continuamos pensando pequeno? Porque alguns não conseguem se locomover do lugar onde está. Se há sobre minha vida, se há sobre as árvores, se há sobre as sementes, se há sobre as cataratas, as águas, um destino de se tornar grande. O que está acontecendo com a sua vida? Que você não se torna grande. Você tenta, vai e não se torna grande. Deus tem algo profético para você. Se a seu respeito, há um destino profético de se tornar grande. Que tudo é para se tornar grande. Esse menino, Zacarias, no capítulo número 1, o anjo diz, e ele será grande. Falando a respeito de João Batista. E ele será grande. A mensagem que o anjo trouxe, que o destino, o caminho, o futuro profético daquele menino, que ele seria grande. O que Deus deseja para você? O que Deus deseja para mim ou para a sua vida? Ele deseja que você se torne grande. Eu falo grande na sua vida em todos os sentidos dela. Ora, quando ele disse que esse menino se tornaria grande, só que ele disse uma coisa, que a grandeza não começa diante dos homens, ele disse, e ele se tornará grande diante do Senhor. Perceba que João Batista, ele seria grande, e a primeira grandeza que ele adquirir era diante do Senhor. Agora, lendo esse texto, é muito profético. A Bíblia, na verdade, ela explica ela própria, ela é um compêndio profético da vontade de Deus, e a mente de Deus está aqui.
Paulo escrevendo aos Coríntios, ele falando sobre o crescimento da igreja. Havia uma divergência entre a igreja de Corinto, e alguns diziam que era de Cefas, uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, enfim. E essa divergência, e Paulo descreve pelo Santo Espírito, ele diz, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas? Ele um planta, outro rega. Porém, o crescimento, ele diz que o crescimento vem do Senhor. Ele está dizendo que quem dá o crescimento é Deus. Ele diz que o que dava o crescimento era Deus. O homem pode fazer, pode regar, plantar, mas Deus dá o crescimento. Perceba, o local em que João Batista, que o anjo diz que João Batista vai crescer, o local de crescimento dele, o local de crescimento desse menino seria diante de Deus, ou seja, o local certo. Por quê? Porque todo crescimento emana daquele que é maior, todo crescimento emana daquele que é Senhor de tudo. E João Batista vai crescer diante de Deus, o verdadeiro local do crescimento. Não tem o homem, Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem ele, todo crescimento que o homem cresce, sem Deus, torna-se inchação. Um dia vai murchar de novo. O crescimento com o Senhor não é inchação. Ele vai crescendo em degraus, gradativamente, mas é grande. Agora, perceba que João Batista será plantado, João Batista estará no lugar, para ele crescer, ele teria que estar no lugar específico. Por exemplo, irmãos, morango não dá nas terras do Nordeste. Não tem como a gente produzir aqui, exemplo, eu estou na região do Nordeste, não tem alguns tipos de fruta, não tem como produzir aqui. O ar árido, não tem como produzir fruta no deserto, porque não tem como, no deserto do Saara, não tem como você fazer uma plantação lá, ou então colocar um jardim ali. Porque a terra, a região geográfica não contribui para que isso. Existem lugares para que haja crescimento. Ou seja, o lugar de crescimento, ele diz, diante do Senhor. O lugar de crescimento do seu ministério é o quanto você gasta diante do Senhor. Quanto tempo você investe diante do Senhor. Aqui nós temos uma diferença de ministérios. A diferença entre o ministério de Moisés e o ministério de Arão era esse. É porque enquanto a Moisés gastava 80 dias e 80 noites diante do Senhor, Arão gastava dias com o povo. E todavia, quando o homem gastar mais tempo com o povo do que na presença de Deus, ele não terá o que dar para o povo. Então ele será induzido a fazer a vontade das pessoas e não a vontade de Deus, porque ele passou pouco tempo com Deus. O ministério de Moisés se tornou tão grande. Olha, que Arão foi o primeiro sumo sacerdote da Bíblia, ele foi o primeiro sumo sacerdote, mas dificilmente você vê falar de Arão, dificilmente você vê as pessoas falar a seu respeito e mostrar a sua grandeza, não fala muito de Arão, exatamente porque quando se coloca Arão e Moisés um diante do outro, não dá para comparar, Moisés é maior. Agora, por que Moisés é maior? É porque Moisés gastava mais tempo. Moisés não saía da tenda da revelação. Moisés falava com o Senhor na tenda da revelação. Moisés falava com o Senhor no Monte Sinai. Moisés vivia uma vida na presença do Senhor. Moisés estava injetado no verdadeiro local do crescimento. O verdadeiro local do crescimento é diante do Senhor. Não é o crescimento fora do Senhor é inchaço. Não tem como ir, não tem como prosseguir, mas diante do Senhor, você irá crescendo de uma maneira sólida, firme, que não pode ser abalado, porque o alicerce é profundo, a intimidade, a raiz está arraigada sobre a terra e não tem como arrancá-lo, porque ali você está no verdadeiro local de crescimento. João Batista vai se tornar grande. O anjo diz, e ele será grande. Ou seja, é o que Deus tem para mim, é o que Deus tem profeticamente liberado para a sua vida. O Senhor deseja que você se torne grande. O Senhor quer que seu ministério se torne grande. Ele quer que a sua vida, a sua família, você se torne grande. Mas não tem como se tornar grande fora da presença do Senhor. É na presença do Senhor
que a grandeza dele comece a entrar na sua vida. Ora, a unção, todo dom, todo talento, ele pode ser transferido para pessoas. Talento e unção é como ideias. Ideias, ela não fica em uma cabeça só. Ideias se mudam de cabeça em cabeça. A unção, ela é transferível. Se você não usar a unção será transferida para alguém. A unção de Elias foi transferida em porção dobrada para Eliseu. A unção de Moisés foi transferida direto para Josué. Ou seja, unção é transferível. Ou seja, mas a unção que você respeita, ela entra em você. Então, quando você está diante de Deus e começa a conviver com a grandeza de Deus, com a grandeza da palavra de Deus, essa grandeza começa a encher você. Por quê? Porque quando você está diante daquilo que é grande, sua mente agora está sendo programada para se tornar grande. E tudo aquilo que você acredita, tudo que você acreditar, tem poder para acontecer. Tudo que vai acontecer na sua vida é o que você acredita. E tudo que não vai acontecer é o que você não acredita. O que você não acredita não acontece, mas o que você acreditar, isso tem poder para acontecer. Aqui, nós estamos diante de um texto em que o anjo traz esse destino profético a respeito de João. E ele será grande diante do Senhor. Agora, esse grande diante do Senhor, existem alguns requisitos. Grande diante do Senhor não é fazendo a minha vontade. Se eu estou diante de um rei, não é a minha vontade que impere, é a vontade dele. Se eu estou diante de quem é grande, diante do Deus de Israel, diante do nosso Senhor, não é a minha vontade que vai prevalecer, mas é a vontade dele. E quando ele diz, e será grande diante do Senhor, aqui começa a dizer, e não beberá vinho, não beberá nem vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já dentro do ventre materno. Agora, aqui é a chave de ouro para se tornar grande. Por que o menino ia se tornar grande? Primeiro, o menino estaria diante do Senhor, o solo fértil do crescimento. Segundo, o menino se esquivava daquilo que não agradava a Deus, ele não tocava, não ia se tocar naquilo que não agradava a Deus. E terceiro, o mais importante, ele seria cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é fundamental para que você se torne grande. Por quê? Porque o Espírito Santo produz, primeiro, sabedoria. Segundo, o Espírito Santo trará a mente de Deus até você. Você terá a mente de Cristo quando tiver o Espírito Santo em você. A Bíblia Sagrada diz que todos os homens que foram cheios do Espírito Santo, eles foram mudados. Exemplo, costumo sempre dizer isso, em um dia só que o Espírito Santo encheu a igreja, Pedro passou de ser o negador para se tornar o pregador. Pedro deixou de ser o que voltava a pescar para começou a ganhar almas. Os apóstolos que estavam junto com Pedro, que nunca realizaram um milagre sequer, e um demônio não conseguia expulsar, depois de um dia que o Espírito Santo batizou eles, a sombra dos apóstolos, a sombra de Pedro, os aventais deles, tudo que eles tocavam, as pessoas recebiam milagre. Filipe, não se fala muito de Filipe nos evangelhos, ainda mais quando Jesus era discípulo de andando com Jesus, mas depois que o Espírito Santo encheu Filipe, as suas filhas são profetisas, Filipe saqueia Samaria com grande avivamento, coxa aleijado, os coxos são restaurados através da vida de Filipe. Filipe vai para Azoto, ganhando alma, ensinando a palavra, porque depois que ele é cheio do Espírito Santo, aí é a onda do crescimento, aí é onde estava o crescimento do ministério de Filipe. Não, a segredo de Filipe crescer, de Filipe aparecer depois em Atos 8, não foi porque Filipe tinha que aparecer, é porque o Espírito Santo estava trabalhando através de Filipe. Se o Espírito do Senhor, se você buscar ser cheio do Espírito Santo, Jesus te fará grande. Seu ministério será grande. A sua mensagem será profunda e profética. Tudo que Deus tem para você será coisas grandes, grandiosas. Mas esse destino profético de se tornar grande, é preciso acreditar na palavra do Senhor que Deus quer te fazer grande. Ora, tudo que Deus cria tem a sua grandeza, e tudo que Deus cria está manifestando a grandeza dele. Agora, nós somos, na sua criação, somos a única de todas as criações de Deus a única que pode ser cheia do Espírito Santo. O Senhor mandou o Espírito dele vir encher a nossa vida. Como pode você ser cheio do Espírito Santo e não crescer? Como pode você cheio do Espírito Santo e não se tornar grande? Como pode sermos cheios do Espírito Santo e não prosseguimos e não crescemos?
tem algo errado aí. Quando são cheios do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo te faz grande, grande na terra. Um país, uma cidade não pode conter o seu nome. Ora, se você, quando lemos no livro de Atos, capítulo número 7, nós vemos um homem ministrando a palavra, um grande mestre, Estevão, uma das melhores pregações do Novo Testamento. Entre todas as mensagens, Estevão só perde para Jesus. A mensagem de Estevão é tão profunda, a ministração dele, que ele começa discorrendo de Abraão, dos patriarcas, até chegar em Jesus. E Estevão revela os segredos proféticos a respeito dos profetas, a respeito dos homens, das mulheres de Deus. Estevão fala tantas coisas tremendas e profundas. Agora, o segredo da mensagem de Estevão é porque ele não está ministrando do seu conhecimento vazio, nem por sabedoria humana, nem por palavra de persuasão humana. O segredo diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, Estevão está cheio do Espírito Santo, está ministrando cheio do Espírito Santo. E esse cheio do Espírito Santo, os homens olhavam para Estevão e viam que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Estevão pregava como um anjo, como um anjo ministrando. Era assim que Estevão pregava, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. Detalhe, ainda hoje pregamos sobre Estevão, estou falando sobre Estevão agora. Quantas mensagens falamos sobre Estevão? O nome de Estevão está célebre na Bíblia, entre até mais do que alguns apóstolos de Jesus. Tem apóstolo de Jesus que só apareceu no dia da sua escolha, depois ele não aparece mais. Você nunca nem ouviu falar sobre os outros apóstolos depois que Jesus vai. Você não ouviu falar aí. E por que a gente escuta falar de Estevão com tanta firmeza? Porque Estevão, cheio do Espírito Santo, foi mártir cheio do Espírito Santo, pregou cheio do Espírito Santo. Quando você fizer alguma coisa na sua vida, cheio do Espírito Santo. Quando você for para o seu trabalho, cheio do Espírito Santo, seu trabalho será diferente. Você será a pessoa número 1 ali. Você irá como um anjo. Se você pregar no seu ministério, ensinar seu ministério cheio do Espírito Santo, você será diferente. Se você for para a sua empresa, cheio do Espírito Santo, você irá administrar diferente. Tudo que você fizer, cheio do Espírito Santo, não tem como dar errado. Porque tudo que você fizer cheio do Espírito Santo, não está trabalhando só com seus neurônios ou com seu cérebro. Você está trabalhando com a mente de Deus. Está dentro de você. O Espírito Senhor fazendo morar em você. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Lendo a Bíblia Sagrada, e esse destino profético a respeito de João Batista, nós descobrimos que o Senhor tem isso, não era só para João Batista. O que ele desejava, o que Deus deseja, é que todos os seus servos, que a sua igreja aprenda a se tornar grande. Por quê? Porque o solo fértil é a presença de Deus. Aonde está a presença de Deus? A presença de Deus está no seu reino. Ora, Jesus, ensinando para os seus discípulos, e quantas vezes eles ficavam procurando quem será o maior entre nós. O maior é esse, o maior é aquele. Eles desejavam, havia um desejo verdadeiro no coração dos discípulos. Eles queriam se tornar grandes, eles queriam ser maiores do que o que era. Só que Jesus disse, o segredo de se tornar grande é diante do Senhor. E diante do Senhor não existe arrogância, soberba, grandeza. Diante do Senhor você se humilha, você se torna pequeno. Diante do Senhor você se humilha. A humilhação se fará ser grande. Porque ser grande não é ser soberbo. Ser grande não é ser arrogante. Se tornar grande não é ser... estar por cima das outras pessoas. Se tornar grande é você servir as outras pessoas. As pessoas que se tornaram grandes nesse mundo não foram aquelas que achavam melhor do que as pessoas, foi aquelas que mais serviram as pessoas. Elas se entregaram pelas pessoas, elas deram sua vida pelas pessoas, elas investiram no seu dom para alegrar as pessoas. Os cantores que cantam as suas músicas são famosos por ela. Eles se entregaram, eles renunciaram coisas para aproveitar o seu dom. E a canção deles alegra corações, fortalece pessoas. Aqueles que pregam, aqueles que, enfim, todos os homens que se tornaram grandes na sua profissão, nunca foram para estar acima das pessoas.
eles se tornaram grandes para servir as pessoas. A verdadeira grandeza não tripudia, não é soberba, não é arrogante. A verdadeira grandeza, ela não é altiva. A verdadeira grandeza, ela é humilde, ela é simples. João Batista era um moço que tornaria grande, mas ao mesmo tempo ele dizia: eu não sou digno de desaltar as alpacas dos seus pés. E João Batista dizendo: eu não sou nem um servo de uma casa que fazia serviço. João Batista dizendo assim: quem sou eu? Eu não sou nada, não sou digno de ser batizado, pois de batizar o Senhor. O Senhor que tem que me batizar. A humildade de João. João diz: é necessário que ele cresça, que eu diminua. Havia uma humildade em seu coração. Ou seja, se tornar grande não é se tornar arrogante. Se tornar grande é servir aqueles que são servos, aqueles que estão à sua volta, é servir a sua família, é servir o seu emprego, é servir ao seu chamado, é servir ao Senhor. Ele se tornar grande, servindo ao Senhor. Assim, toda grandeza começa servindo. Não adianta se tornar grande pensando que é maior do que as pessoas. Infelizmente, ensinar sobre esse assunto, como se tornar grande, na mente de alguns pode soar, como alguns podem entenderem, ou soar na mente de alguns como se fosse uma arrogância, uma soberba, uma forma de querer ser grande. Na verdade, você tem que ser grande, mas entenda que a grandeza não é como você imagina. A nossa grandeza não é como a grandeza do mundo. A grandeza do mundo tripudia em cima das outras. A grandeza de Deus é diferente. Você se humilha diante dos outros. Então, esse destino profético que está em toda a Bíblia, liberada para nós, por que você ainda continua querendo ser pequeno, se Deus tem coisas grandes para você? Deus tem coisas grandes para o seu ministério, Deus tem coisas grandes para a sua família, Deus tem coisas grandes para a sua empresa, Deus tem coisas grandes para você e mais ninguém pode empatar. Ninguém pode interferir nisso. O poder de Deus está vindo sobre você. Seja cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe. No nome de Jesus. Estaremos em breve gravando outros vídeos para abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério.